Olá, muito boa noite a todos. Estamos aqui mais um domingo, dando continuidade ao nosso estudo e reflexão do Livro da Esperança, uma psicografia do Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. O capítulo que nós estudaremos hoje é o capítulo 38, intitulado Credores no Lar. Para as reflexões do capítulo, Emmanuel utiliza o versículo que está lá em Mateus, capítulo 19, versículo 19, que diz: Honrai vosso pai e vossa mãe, nos diz Jesus, e relaciona com o capítulo 14, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes o repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. E Emmanuel começa. No devotamento dos pais, todos os filhos são joias de luz. Entretanto, para que compreendas certos antagonismos que te afligem no lar, é preciso que saibas que entre filhos companheiros que te apoiam a alma, surgem os filhos credores, alcançando-te a vida por instrutores de feição diferente. Subtraindo-te aos choques do caráter negativo no reencontro, preceitua a eterna bondade da justiça divina, que a reencarnação funcione reconduzindo-os à tua presença através do berço. É por isso que, a princípio, não ombreiam contigo em casa, como de igual para igual, porquanto reaparecem humildes e pequeninos. Chegam frágeis e emudecidos para que lhe ensines a palavra de apaziguamento e brandura. Não te rogam a liquidação de débitos na intimidade do gabinete, e sim procuram-te o colo para a nova fase de entendimento. Respiram-te o hálito e escoram-se em tuas mãos, instalando-se em teus passos para a transfiguração do próprio destino. Embora desarmados, controlam-te os sentimentos. Não obstante dependerem de ti, alteram-te as decisões com um simples olhar. De doces numes de carinho, passam com o tempo a condição de examinadores constantes da tua estrada. Governam-te os impulsos, fiscalizam-te os gestos, observam-te as companhias e exigem-te as horas. Reaprendem na escola do mundo com o teu amparo. Todavia, à medida que se desenvolvem no conhecimento superior, transformam-se em inspetores intransigentes do teu grau de instrução. Muitas vezes choras e sofres, tentando adivinhar-lhes os pensamentos para que te percebam o testemunho de amor. Calas os próprios sonhos para que os sonhos deles se realizem. Apaga-te pouco a pouco para que te fuljam em teu lugar. Recebe todas as dores que te impõe a alma com sorriso nos lábios, conquanto te amarfanhem o coração. E nunca possuís o bastante para brilhantar-lhe a existência, de vez que tudo lhe dás de ti mesmo, sem faturas de serviço e sem notas de pagamento. Então aqui, Emmanuel vai nos falar sobre a questão do honrar pai e mãe. E ele vai nos trazer a reflexão que, por vezes, nós recebemos no lar, por filhos, alguns que podem ser nossos, ele chama de filhos companheiros, que são aquelas almas com as quais nós temos afinidade, são aquelas almas com as quais nós conseguimos nos relacionar bem, que nós temos gostos semelhantes, pensamentos semelhantes. E nós também podemos receber os filhos credores. Os filhos credores são aqueles que, por alguma razão, nós nos desentendemos no nosso passado. São aqueles que nós prejudicamos, são aqueles que nos prejudicaram, são aqueles que com os quais nós tivemos diferenças de relacionamento em outras existências. Quando nós recebemos em nosso lar um filho credor, nós passaremos por situações difíceis. Porque Emmanuel começa dizendo que quando nós recebemos os filhos, independente se são os companheiros ou os credores, os cuidados e o amor que nós temos por eles são iguais desde o nascimento. Então, os pais recebem os filhos que chegam um bebezinho inocente, pequenino, frágil, que dependem da gente para continuarem vivos, né?
e cuidam desse bebê e querem oferecer o melhor para esse bebê. E os pais zelam por isso, oferecem tudo o que podem. Os pais sempre tentam oferecer aquilo de melhor que os pais têm dentro de si para os filhos. E enquanto eles estão na infância, eles nos aceitam, eles nos abraçam, eles vêm para o nosso colo. Eles são os filhos queridos que todos nós temos. Porém, o tempo passa. Essa criatura adentra a fase adulta. Aliás, ali na adolescência, ele já começa a tomar posse daquilo, da sua bagagem, daquilo que ele traz consigo ao reencarnar. E se nós tivermos diferenças com esse espírito, começa então a nascer ali um certo antagonismo, uma certa diferença entre nós e eles. E aí nós vamos ver esses filhos passando a se colocarem como cobradores, fiscalizadores das nossas ações, daquilo que nós fazemos. Então, eles começam a ver os nossos defeitos, começam a apontar as nossas falhas, começam a apontar tudo aquilo que nós não fazemos corretamente, mas jamais reconhecem aquilo que nós fazemos de bom. E isso vai nos trazer sofrimento, dores. Só que isso não vai nos impedir de continuar desejando o melhor para o nosso filho. E aí Emmanuel fala que nós vamos nos calar e que nós vamos ficar cada vez mais, nós vamos deixar os nossos sonhos de lado, vamos continuar fazendo tudo para que os sonhos dos nossos filhos se realizem, nós vamos nos apagando para que eles possam então brilhar. E nós vamos recebendo tudo aquilo que nos causa dor, que eles nos falam, o modo como nos tratam. A gente recebe isso com um sorriso, embora isso machuque o nosso coração, né? E ele diz que então nós nunca temos o suficiente para ajudá-los. Nós, por mais que façamos, por mais que ofereçamos para essa alma, ela nunca reconhece todo o esforço que nós fazemos. Essa situação que Emmanuel nos traz aqui, ela adentra muitos lares e ela é bastante desafiadora. E a doutrina espírita nos traz as condições de reconhecermos os motivos que isso acontece. Se eu tenho um filho nessa condição que ele chama aqui de filho credor, então eu preciso orar para que Deus me dê sabedoria no meu relacionamento com ele. Preciso orar por ele para que ele possa me perdoar por aquilo que eu possa ter lhe feito no passado e para que assim a gente possa construir uma história melhor na nossa vida atual. Que eu esteja disposto a fazer os sacrifícios que nos falam o Evangelho, fazendo isso, buscando, pedindo a Deus que isso não se torne uma amargura no nosso coração, mas sim que a gente entenda a limitação que essa alma traz consigo e que se a gente tem maior condição de entendê-los, que a gente possa fazer isso. E Emmanuel vai concluir assim: quando te vejas diante de filhos crescidos e lúcidos, erguidos à condição de dolorosos problemas do espírito, recorda que são eles, credores do passado, a te pedirem um resgate de velhas contas. Busca auxiliá-los e sustentá-los com abnegação e ternura, ainda que isso te custe todos os sacrifícios. Porque no justo instante em que a consciência te afirme tudo haveres efetuado para enriquecê-los de educação e trabalho, dignidade e alegria, terás conquistado em silêncio o luminoso certificado da tua própria libertação. Então, o que vai nos libertar do nosso passado com os seres com os que nós, porventura, prejudicamos, será devolvermos o mal que nós tivermos feito em outras existências através do bem, favorecendo que essa alma que está, neste caso, que nós estamos falando hoje,
sob minha tutela, como meu filho, né? Que eu consiga então tratá-los com ternura, com amor, mesmo que isso custe muitos sacrifícios de minha parte. E que eu possa ter na minha consciência a certeza de ter feito tudo o que eu podia, tudo o que estava ao meu alcance para enriquecê-los, tanto com questões de educação, não só educação formal que nós falamos aqui na Terra, mas também a educação do espírito, e que nós possamos ter-lhes ensinado, através dos nossos exemplos, a conduta e o caminho que devam seguir. Que a gente faça tudo isso com dignidade e alegria, que a gente não espere reconhecimento, porque será assim, em silêncio, sem ninguém saber, sem ninguém reconhecer o esforço que nós fazemos, que nós conseguiremos adquirir o luminoso certificado da nossa própria libertação. A libertação desse passado, porque eu terei feito a parte que me cabe. E a parte que cabe ao outro precisará ser feita, se não for nesse momento, em algum outro momento. Mas o que importa é aquilo que eu posso fazer. Então, eu somente posso falar e fazer de mim mesmo. Então, que a gente possa pedir ao alto a inspiração que precisamos para lidar com aqueles que estão dentro do nosso lar e que trazem para nós desafios diários. Que Jesus nos abençoe e nos envolva com bastante paz, luz e amor. Até a próxima semana.